Muito bom dia para você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estados. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga, e toda semana trago um tema envolvendo comportamento e saúde mental. Nesse ano de 2018, você brigou com algum familiar ou com algum amigo em redes sociais, WhatsApp ou frente a frente mesmo por causa de eleição? Seus problemas acabaram, porque neste Natal você vai aprender aqui no Mentalistas como fazer as pazes novamente com o seu familiar. E para esse desafio eu convidei dois grandes entrevistados para participar comigo aqui na TV Estadão. A psicóloga comportamental Desirê Cassado. Tudo bem, Desirê? Tudo bem, bem-vinda, viu? É um prazer estar aqui, Camila. Obrigada. Obrigada. E também o professor Eric Messa, ele é coordenador do Núcleo de Inovação em Mídia Digital da FAAP. Tudo bem, professor? Tudo bom, muito obrigado pelo convite de novo. Obrigada pela presença, viu? Bom, antes da gente falar sobre os relacionamentos que foram rompidos por causa de estresse, de ansiedade, de brigas nas redes sociais, né? Parece quase que como uma briga de torcida de futebol, né? Antes da gente chegar aí no manual para você fazer as pazes, vamos voltar um pouquinho mais no início das discussões, quando começou mesmo a disputa eleitoral, em que as pessoas começaram a lidar com notícias, né, muitas vezes nas plataformas digitais, como eu falei, né, o professor Eric está aqui para ajudar a gente nessa análise também, usando o WhatsApp, Facebook e outras redes sociais, Twitter e por aí vai. Como é que a gente pode avaliar esse comportamento do eleitor e do indivíduo usando as redes sociais e a tecnologia, tendo como pano de fundo as eleições de 2018, né? Qual que é a análise que a gente faz, professor? Essas eleições acho que foram muito marcantes nesse sentido que você está falando, né? Elas foram muito pautadas pelas mídias digitais, né? As últimas anteriores, claro, teve essa participação também da mídia, mas dessa vez ficou muito perceptível para todo mundo quanto as redes sociais, as abertas e as fechadas, né, tiveram uma importância muito grande nos temas, nos assuntos que eram discutidos pelas pessoas dentro em relação às eleições, né. Acho que uma questão bastante particular aí que é legal levantar é como que a gente ainda nesse momento vive uma primeira fase assim de certa ingenuidade em relação ao uso dessas redes, porque eu vejo conversando com as pessoas que muita gente às vezes, apesar de ter ciência da existência das bolhas, naquele momento, né, das eleições, não percebia o quanto dentro do seu feed, da sua timeline, só passava um conteúdo muito particular que era de uma bolha, né? Poucos percebiam também uma coisa que aconteceu na época, o quanto que se havia de produção independente de conteúdo, defendendo ou principalmente criticando o outro candidato, né? Então, muitas das coisas que se passaram, e não necessariamente só fake news, mas muitas das notícias que eram levantadas eram produzidas, né, notícias, até fatos, informações, né, verídicos ou não, eram produzidos por grupos independentes que ficavam o dia inteiro produzindo conteúdo para pautar essas bolhas, né? E usavam as pessoas como mídia para compartilhar aquilo. E aí esse lado que eu vejo assim com certo pesar do quanto que a gente acabou nesse momento, e não só nas eleições, mas acho que tem uma questão aí das redes sociais, a gente está vivendo um momento em que a gente está deixando de lado uma coisa que é intrínseca da rede, que é a colaboração, né? A gente está deixando de lado de aproveitar essa oportunidade das pessoas colaborarem uma com as outras, usando as redes, para usar isso, na verdade, para fazer ataques ou acusações, né, que levanta essa questão um pouco de como a gente anda muito intolerante à sociedade como um todo, não só dentro das redes sociais. O Desirê, e tendo em vista aí essa análise, né, do professor, as pessoas perderam a individualidade? Qual que é a análise psicológica que a gente faz desses comportamentos humanos em relação às mídias digitais? E tudo? Camila, eu acho que as pessoas nunca tiveram uma grande individualidade, né? O ser humano, ele tem muitas verdades compartilhadas com outros seres humanos. Nós temos uma tendência de buscar grupos para garantir as nossas necessidades básicas de pertencimento, de segurança, de reconhecimento.
Então, o que a gente notou nas eleições foram que essas pessoas foram atrás de grupos que representassem, que defendessem ou que garantissem a segurança desse grupo. E eu acho curioso essa questão das redes sociais e das mídias, foi porque qualquer um ou todos os grupos se sentem muito representados. Né? Então, mesmo que há um pouco tempo atrás as pessoas tinham uma voz, mas ela era uma voz muito fraca e ela não tinha eco, as mídias sociais, elas proporcionam eco. Elas proporcionam que essas poucas pessoas possam se unir, se juntar e representar esses valores com mais força. O que, desculpa te atrapalhar, Sim. mas o que devia ser uma coisa boa, né? Sim, a gente deveria claro. aproveitar essa oportunidade para formar esses grupos que às vezes não conseguiam se enxergar como um grupo único, né? Formar Sim. uma identidade. Eles poderiam aproveitar as redes para isso, né? Sim. Mas nesse caso em particular foi levando para um lado, né, um pouco mais da discórdia, né, de fazer acusações, apontamentos, chegando nesse ponto um pouco, né, do tema de hoje, daquilo que a gente estava falando antes também, de dentro da família, né, pais que brigam com os filhos, né, filhos que brigam com os pais e às vezes estão sem se falar até hoje. Sim, é verdade. É verdade. E talvez se a gente for olhar com uma lupa para o que aconteceu, eu fico imaginando, eu fico pensando e tentando até me convencer de que todos nós, como seres humanos, nós temos medos e nós temos a necessidade de garantir algum tipo de segurança para mim e para o meu grupo. Né? Então, o que a gente vê quando as coisas vão ficando mais bélicas e mais cruéis, quando os debates vão ficando mais cruéis, é que existem muitas pessoas se sentindo ameaçadas nos seus valores mais básicos ou no que é importante para elas. E quando elas se sentem ameaçadas, quando nós nos sentimos ameaçadas, não precisa ser nenhuma questão ideológica, fisicamente ameaçados, a gente tem dois tipos de reação. Ou a gente se esquiva, ou a gente briga, ou a gente luta. E o que a gente viu nas redes sociais, por ser um ambiente seguro, né, onde essa luta não vai ter uma consequência grave, imediata, que as pessoas embarcaram e se jogaram na questão da luta. Né, elas se engajaram em brigar, em discutir, como uma forma de convencer o outro e de talvez conseguir proteger as suas necessidades. É interessante porque não tem nesse caso das redes sociais, você não tem a briga, né, de fato, consumada. Então, alguém te fala um desaforo, você vai lá e dá um soco na pessoa, não tem como fazer isso numa rede social. Sim. Mas eu acredito que várias questões psíquicas aconteçam, ansiedade, o estresse, talvez doenças e doenças mentais possam surgir depois disso daí, que acho que é um tema que vale a pena falar também, mas um pouquinho antes eu queria ainda do professor, em relação às mídias digitais, o WhatsApp, daria para dizer que foi o protagonista desse tipo de discussão relacionada à eleição e as famílias e os amigos? Sim, eu acho que em particular, nesse nosso caso, nas eleições que aconteceram aqui no Brasil, a gente pode falar do Facebook e do WhatsApp. Acho que foram duas redes bastante importantes, né, para a disseminação de informação em relação às eleições. Tanto uma como outra, a gente pôde medir esse embate, né, entre os dois candidatos, acontecendo não necessariamente entre eles, mas com informações que eram produzidas por grupos independentes, gerando muito conteúdo que era disseminado tanto numa rede como outra. Eu fico imaginando, Desirê, o quão ansiógeno pode ser para uma pessoa essas duas redes sociais, né, o WhatsApp e o Facebook. No WhatsApp você tem um dispositivo lá que você consegue ver se a pessoa viu a mensagem, né, se ela leu, se ela está disposta a responder ou não. Isso acontece em fração de segundos. O Facebook é a mesma situação, você recebe uma notificação no seu celular, hoje em dia, né, o celular é a extensão da mão, então é como se aquela mensagem que chegasse ali numa discussão agiria assim diretamente no cérebro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o quanto pode ser ansiógeno o uso dessas redes, e aí, como o nosso assunto é em relação à eleição, eu imagino que muitas pessoas até adoeceram por causa dessa ansiedade em relação a isso, não é? Então, tem aspectos interessantes para considerar.
Primeiro, é que quando a gente lê tem pesquisas interessantes em neurologia e neuropsicologia sobre isso. Quando a gente lê uma notícia ou uma informação que contradiz o que a gente acredita, nosso sistema nervoso ele é ativado. E ele é ativado de uma maneira negativa, a gente sente irritação, algumas pesquisas dizem até sobre dor. Então, a gente sente coisas quando a gente lê alguma coisa que a gente não acredita, que não está dentro do meu sistema de ideias e de crenças sobre o mundo. Então, o que a gente percebeu é que essas pessoas estavam recebendo esse tipo de informação o tempo todo de uma forma até mesmo invasiva. Então, uma coisa é você buscar uma informação que você quer buscar, então você sai da sua casa e você busca uma informação. Você vai comprar um livro, você compra um jornal, você vai num grupo de discussões. O que aconteceu o tempo todo com as mídias foi que essa informação chegava dentro da sua casa, né, na sua cara, como você falou, dessa extensão da mão, de você tá vendo as notícias e de repente chega uma informação que provoca no seu sistema nervoso uma sensação de raiva, de revolta, de nervoso. Então, o que eu percebi nos meus pacientes, em mim, nas pessoas que me rodeiam, é que as pessoas ficaram o tempo todo ativadas emocionalmente. Então, quanto mais elas liam, quanto mais elas acompanhavam, mais ativadas, irritadas, perturbadas com aquelas informações elas ficavam, e mais reativas. Então, começavam a responder com mais frequência e entrar em embates cada vez mais bélicos, terríveis. E isso é uma coisa. A outra coisa é que esses embates tiveram, sim, efeitos na saúde mental das pessoas. Pelo menos as pessoas que eu acompanhei, todas, em algum momento, independente de que lado elas estavam, elas sentiram os efeitos de estar brigando com pessoas que são importantes, né, na família, ou importantes emocionalmente, ou de estarem vendo que um grupo inteiro as colocam em risco. Ou enfim, diversos temas foram cutucados, apertados e sei lá, e que evocaram muitas emoções, e as pessoas ficaram mesmo abaladas emocionalmente. E esse caso em particular da família e dos amigos é interessante para complementar, ver que muitas vezes a gente conhece a opinião ideológica daquele parente, às vezes sempre soube que é muito diferente da sua, mas não causava esse embate todo dia que encontrava, né? E aí talvez tenha essa questão um pouco da frequência que a Desirê falou, de quanto a gente ficou ativado o tempo todo, porque você encontrar nas reuniões familiares é bem mais esporádico do que todo dia no seu Facebook, no seu celular, dentro da sua casa, como você estava falando, né? Então, é um pouco mais agressivo, né? Sim. E tem parente que você encontra só nessa época do ano, só em Natal. Sim. Uma vez por ano, reúne a família inteira lá, aí vem aquele tio do interior, né? Aquele tio que escreveu aquilo lá, que você não gostou no meio da eleição. Como é que... Eu fico curiosa em saber, não sei se quanto vocês dois são estudiosos de suas áreas, claro, participaram disso, até convidando o internauta que quiser participar, quer escrever aí no Facebook do Estadão, você pode escrever se você rompeu com alguém, se você brigou, só não vai brigar com a gente, tá? Mas você pode escrever aí se você brigou com alguém ou não, como é que foi essa experiência e se você tem tentado reatar esses laços, que não é uma tarefa muito fácil, né? Queria falar um pouco sobre as bolhas, né? Muita gente ouve falar sobre as bolhas e tal, acho que é uma oportunidade, professor, da gente esclarecer um pouco mais esse conceito de bolha nas redes sociais, né? Quando a gente fala de bolha, significa que estamos ali junto com pessoas as quais nós escolhemos para estar no mundo virtual. Fala um pouquinho mais desse conceito de bolha pra gente. Parte daí, né? Tá. Todas as redes sociais, a gente se dispõe a estar lá para se conectar com as pessoas que a gente conhece e gosta, né? Se gosta é porque tem opiniões semelhantes ou atuam na mesma área, então aquele mesmo conteúdo vai ficar circulando dentro da sua rede, né? Além disso, acho que outro ponto que vale trazer a ciência das pessoas é que, além das pessoas que você se conectou, tem também o algoritmo daquela plataforma selecionando o conteúdo que vai aparecer para você todo dia dentro do seu feed, né? Não dá para aparecer tudo que as pessoas publicaram, porque, inclusive, quem segue muita gente tem essa noção de que não vai conseguir ver tudo que todo mundo está publicando, né? Então, como não dá para aparecer de tudo,
esse algoritmo vai tentar selecionar o que deve ser importante para você. E, de novo, o que vai ser importante para você é aquilo que ele percebeu que são as coisas que você gosta, os assuntos que você costuma escrever ou os posts que você costuma dar like. Ele vai juntar tudo isso e vai começar daí para frente só te mostrar coisas em relação a isso. É uma teoria interessante, para muitas coisas faz sentido, mas para algumas não. Em situações onde é interessante você ter a visão dos dois lados, né? Ou não são só dois às vezes, né? Em que você tenha que ter uma visão um pouco mais diversa daquele tema, você, na verdade, é prejudicado por esse algoritmo, porque você fica vendo só um lado. No dia a dia a gente fica muito fechado dentro dessa bolha e não percebe, né? Então acho que um ponto até para começar a perceber essa questão que a gente está falando hoje de como reatar com essas pessoas, né? Ter essa primeira noção de que a gente vive dentro dessa bolha, nós e aquela outra pessoa com qual você brigou, né? Então, com visões muito, às vezes, enraizadas num ponto de vista único, né? E aí acho que é bastante delicado falar disso, né? Acho que tem pessoas que brigaram em assuntos muito sérios, sensíveis para cada um, em que eu acho que a gente tem que respeitar, né? Mas ainda assim, talvez perceber um pouco que cada pessoa, cada indivíduo, você e aquela outra pessoa são pessoas complexas, né? Que têm motivações diferentes para ter chegado naquela opinião, né? E a Desirê pode me complementar melhor, o quanto que acho que é importante ter um pouco de empatia, né? Você não precisa concordar, não precisa defender a mesma opinião da outra pessoa, mas ter uma certa empatia para, pelo menos, entender por que aquela pessoa chega naquilo, né? Ah, mas é tão desafiador, hein, Desirê? Pois é, mas sabe o que eu acho complicado da questão da bolha? É porque a empatia é um exercício. A gente só desenvolve empatia quando a gente tem a oportunidade de fato, ouvir outros lados e que a gente tem uma abertura, curiosidade para ouvir com gentileza outras opiniões. E quando a gente vive numa bolha onde as opiniões são sempre muito parecidas com as nossas, a gente fica com essa habilidade quase que atrofiada. A gente muito raramente se depara com opiniões diversas da nossa. A gente não é deparado nem com músicas diferentes do que a gente gosta, nem com notícias sobre assuntos que a gente não domina. Ele é quase como se a gente ficasse retroalimentando uma verdade e perdendo a habilidade de ver outros pontos de vista, outras capacidades, outras avaliações. E aí cai naquele problema de que, para a gente conseguir superar esses problemas que surgiram com as eleições e que podem surgir em muitos momentos, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Mas se a gente está sendo o tempo todo alimentado com notícias sobre o meu grupo e sobre minhas próprias notícias, como que eu vou saber do outro? Né? Como que eu vou saber como que o outro construiu aquela linha de pensamento, aquela ideia, como que ele chegou nesse lugar, se eu não tenho ideia do que ele teme, do que ele anseia, do que ele precisa, do que ele é feito, porque eu estou só sendo alimentada por informações sobre o meu próprio grupo. Eu estou recebendo aqui no Mentalistas, da TV Estadão, a psicóloga comportamental Desirê Cassado e o coordenador do Núcleo de Inovação em Mídia Digital pela FAAP, o professor Eric Messa. Estamos falando sobre como reatar os relacionamentos depois de um ano eleitoral intenso, em que todo mundo brigou ali, não sei se todo mundo, né, mas grande parte das pessoas brigou em rede social por causa de questão eleitoral, e a gente está a uma semana do Natal. É um momento que a gente faz uma reflexão, quase que uma retrospectiva do ano, né? Como é que foi o ano? A gente já tem que lidar com uma série de frustrações, né? Daquelas metas de janeiro que você não conseguiu cumprir. Como você lida com isso? E ainda ter que lidar com essa situação familiar, realmente é uma situação muito complicada. Aí eu trouxe a Desirê e o professor Eric para bater esse papo interessante aqui na TV Estadão. O professor aí está falando sobre a questão das bolhas, e eu acho que é um desafio para vocês estudiosos da comunicação. Como é que isso vai acontecer daqui para frente? A gente pode esperar
uma comunicação digital cada vez mais imediatista, que é essa coisa do aqui e agora, para ontem, ou talvez a gente possa observar um outro fenômeno que é uma coisa mais lenta, gradual, vai ficar over, vai ficar pesado essa comunicação imediatista das mídias digitais? Prever é difícil prever, né? Mas uma impressão minha que eu tenho é de que a tecnologia só vai se desenvolver cada vez mais. Então, o que a gente tem hoje são ainda programações, exagerando um pouco, rudimentares, em que o algoritmo, por exemplo, vai se tornar cada vez mais complexo a ponto de solucionar alguns problemas que a gente consegue enxergar tão claramente hoje. Mas é claro que ele não vai quebrar essa bolha, né? Ela vai sempre existir, como você estava falando. E isso é um problema para as mídias? Ou isso é bom? Assim, independente das eleições, para o negócio, mídias sociais, é bom que exista uma bolha? Eu acho que a bolha faz sentido para muitas coisas, quando você quer, por exemplo, se aprimorar em determinado assunto, conhecimento, é aquilo que você precisa se focar o tema. Então, dentro das redes, você vai ver só sobre aquilo e cada vez mais coisas sobre aquilo, né? Faz sentido para situações assim. Para unir grupos, como você falou, encontrar dentro desse mundo diverso quem são pessoas que pensam igual a mim, mas não necessariamente estão próximas fisicamente de mim, né? Então a gente consegue formar grupos, mobilizar pessoas, né? E voltando para a política, a gente tem, né, casos históricos já de movimentos, revoluções que aconteceram por conta da existência dessas plataformas, né? Então tem seu lado positivo, né? Agora, voltando, acho que o futuro é um pouco o desenvolvimento dessa tecnologia, dessas plataformas, para solucionar alguns problemas, mas não mudar o contexto em que existe, mas ao mesmo tempo eu acho que um desenvolvimento, uma consciência crítica maior da própria sociedade em relação ao uso dessas plataformas, né? A gente também já foi muito ingênuo em relação à televisão, né? Quando ela surgiu, a gente acreditava como verdade tudo que aparecia lá, né? Hoje a gente já tem essa consciência crítica de ouvir a pessoa que está falando ali e fazer as nossas considerações em cima daquilo, né? Então falta esse movimento dentro das plataformas de redes sociais. A gente está muito nessa fase reativa, imediatista, e eu acho que as informações vão ser todas em tempo real ainda, mas talvez a gente tenha um pouco mais de calma e parcimônia em relação àquilo. E em relação ao próprio uso, né? Porque também a gente talvez esteja fazendo uso muito excessivo dessas redes todas, né? O tempo inteiro olhando a elas, e talvez a gente tenha uma sociedade um pouco, eu acredito nisso, uma sociedade um pouco mais consciente em relação ao uso de todos os meios, né? Não só a rede social é uma delas, né? Todos os outros meios de comunicação, qual é o momento adequado dele. O Desirê, como estudiosa do comportamento humano, né? Você trabalha nessa área há muito tempo. O que você acha que pode acontecer com a humanidade? Existe esperança? Quer dizer, como o professor disse, de repente uma coisa mais parcimoniosa, com mais calma, as pessoas têm essa tendência ou não? Ou você acha que vale fazer um alerta? A humanidade está indo para um caminho difícil de lidar. Eu acho que são vários assuntos. O primeiro, sobre o uso das mídias, acho complicado a gente deixar o controle do uso das mídias na mão do próprio usuário. Porque as mídias, elas ativam mecanismos no organismo que tornam elas extremamente viciantes. Então é a mesma coisa que a gente falar que a gente tem uma bolacha e a gente só pode comer uma mesmo. E só que a bolacha, ela é feita para que as pessoas comam mais. Um pacote, né? Um pacote, ou 2, ou 3. Ela tem a gordura certa, o açúcar certo, o sabor certo para que as pessoas consumam mais. Então, se por um lado existe essa ideia de não, vamos nos tornar mais conscientes, e a consciência vai fazer com que a gente tenha mais autocontrole, não sei se isso é possível. Em termos de uma coisa muito sedutora, muito atrativa, versus um organismo que somos nós, que somos muito... estamos à mercê disso. Mas eu acho que é aqueles dois pontos, né? Tem a gente se desenvolvendo e tem a tecnologia junto, né? Então, o
que você está falando aponta bem esse momento nosso agora, desses vários aplicativos que estão surgindo para controlar, ajudar a gente a controlar esse excesso, né? Às vezes só com informação, quanto de horas você já usou aquilo, né? Ou às vezes limitando mesmo, né? Impedindo que você use, né? Por exemplo, atualmente é esse do carro, né? De evitar o uso do celular no carro. Então não fica só na mão, como você falou, das pessoas, mas já tem aplicativos que percebem que você está dentro do carro e impede que você use o WhatsApp, por exemplo. Ô Desirê, você acha que é possível fazer as pazes agora? Quer dizer, para o fim do ano, para o Natal? E se sim, eu queria que você passasse umas dicas, que a gente está quase na reta final do programa, mas tem algumas dicas que a gente possa efetivamente praticar? Sim. Já, de cara. Eu acho que a revolução única possível é uma revolução da empatia. De você, de fato, conseguir se colocar no lugar do outro, sem julgamentos, sem avaliações, entendendo o contexto, entendendo por que essa pessoa tem determinadas ações ou tem determinadas ideias, ideologias. Acho que se houvessem dicas, as dicas é conversas profundas. Se você conversar profundamente com alguém, você vai perceber que essa pessoa tem os mesmos medos que você, que ela tem os mesmos sonhos, os mesmos anseios, e que talvez a nossa diferença não seja sobre valores e propósitos, seja sobre como chegar até lá, seja sobre os meios, não sobre os fins. Então, acho que o grande problema é que as conversas ficam sempre muito superficiais. É como se a gente mostrasse só o resultado final de um processo muito grande de construção. Então, o resultado final é que eu vou votar nessa pessoa. Mas se eu olhar com um pouco mais de distanciamento e ver como que essa pessoa chegou nesse lugar, talvez eu consiga ser mais empática. Isso é uma coisa. A outra coisa, Camila, é que a gente tem que fazer uma escolha real, verdadeira. Que valor a gente vai atender? Talvez a gente tenha brigado com pessoas que representam muito pra gente. Pai, mãe, tio, tia. Pessoas que, nesse momento, têm uma ideia muito diferente do que a gente gostaria que elas tivessem. E que talvez nos ameace emocionalmente. Mas que ao longo de uma vida inteira mostraram outras coisas. Né? As pessoas não são binárias, são boas ou más. Elas têm tons de cinza no meio. E talvez no meio disso tudo, essas pessoas já demonstraram por você ou já participaram da sua vida de outras formas. Então, eu espero que o amor seja maior do que as opiniões. E que as pessoas consigam se dedicar mais a isso. A conseguir olhar com um certo distanciamento para essa diferença momentânea. Essa diferença que às vezes é muito profunda e muito estrutural, mas que tem uma sua própria construção. E olhar pro relacionamento. Um relacionamento que vai durar muitas eleições ainda. Né? São muitos natais pela frente, a gente espera. A gente espera que fiquem muitos natais em família, enfim, para que todo mundo possa ter esse momento reflexivo, como aconselhou a Desirê aqui, em relação a um período tão, né, independentemente de religião, de qualquer outra coisa, né, o estar em família, estar com uma pessoa que você gosta, ultrapassa qualquer candidato, qualquer partido político, qualquer governo, qualquer país, tá além de tudo isso. Então, vamos ficar com essas dicas maravilhosas da Desirê. Infelizmente, nosso tempo está esgotadíssimo, mas agradecendo a participação da Desirê Cassado, que é psicóloga comportamental, também do professor da FAP, Eric Messa, coordenador do Núcleo de Inovação em Mídia Digital da FAP. Obrigada, viu, pela conversa. Obrigado a você pelo convite. A gente poderia ficar mais uma hora conversando aqui, mas agradecendo a sua audiência, sempre comigo na segunda-feira às 11 da manhã no Mentalistas que vai fazer uma pausa agora pro fim do ano e volta em janeiro, tá bom? Uma ótima passagem de ano e a gente se encontra no ano que vem. Até lá!